Good morning. It is a joy and honor to be with you É uma alegria e uma honra estar aqui com vocês and to worship with you e louvar a Deus com vocês and to experience your hospitality. e também conhecer um pouco da hospitalidade. I think I've gained 5 kilos. Eu tenho quase certeza que eu já ganhei uns 5 quilos. Muy delicioso. Muito boa a comida de vocês. Obrigado. Obrigado. It's a joy to see the extraordinary mission work happening in this church. Eu também estou muito feliz de ver o trabalho missionário extraordinário que está acontecendo aqui na igreja. Up and down the Amazon. Indo nos rios do Amazonas. It was a joy to see it with my own eyes. E eu tive a alegria de ver com meus próprios olhos. And I am honored and humbled to bring you the word this morning. E aqui eu me sinto honrado, mas também humilde em trazer a palavra de Deus a você essa manhã. So I'm Pastor Dave. Meu nome é Pastor Dave. I have one wife. Eu tenho uma esposa Who's much better looking than me. que é muito mais linda do que eu. 3 kids. E eu tenho 3 filhos. And my oldest just had a grandbaby. E o meu filho mais velho teve um netinho, me deu um netinho, Which makes me a grandpa. que me faz de mim um vovô. Which is crazy because I'm only 32. O que é esquisito porque eu só tenho 32 anos de idade. I'm a pastor in Chicago. E eu trabalho como pastor lá em Chicago. And I also get to lead a brand new denomination. E eu também lidero uma denominação nova Called the Kingdom Network. que se chama a Rede do Reino, Kingdom Network. We're just about 3 years old. Nós iniciamos há 3 anos. And we have 43 churches. Dentro dessa denominação nós temos 43 igrejas. With one focus. Com um único foco. With 3 things. E com 3 pontos. To multiply disciples and leaders and churches together. Que é multiplicar discípulos, líderes e igrejas juntos. And I'm so excited to learn from you. E eu estou tão feliz de poder aprender aqui contigo. Because you are living this mission. Porque vocês estão vivendo a missão aqui. In a very powerful way. De um modo muito poderoso. So, do you know why I'm preaching today? Por acaso você sabe por que eu estou pregando aqui hoje? The pastors of this church got together. O que aconteceu foi que os pastores dessa igreja se reuniram. And they said, this Sunday, e eles falaram assim, olha, nesse domingo aqui, we need someone who is very, very good looking. Nós procuramos por alguém que seja muito, muito bonito. Very, very funny. Alguém que seja muito engraçado. We need someone who's a great Bible teacher. Alguém que seja um excelente mestre nas escrituras. Very inspiring and very intelligent. Uma pessoa inspiradora e muito inteligente. Unfortunately, they couldn't find anyone like that. Você já deve ter percebido que eles não acharam essa pessoa. And so they asked me. Aí eles me chamaram. I am none of those things. Eu não sou nada dessas coisas que eles estavam procurando. But I do love Jesus. Mas uma coisa é verdade, eu amo Jesus. And I love God's word. E eu amo a palavra de Deus. And it never returns empty. E a palavra de Deus nunca volta vazia. And I trust that God has a word of encouragement for you. Eu acredito que hoje Deus tem uma palavra de encorajamento para ti. Could any of you use a word of encouragement today? Podemos usar a palavra encorajamento hoje? Amém? Amen. Well, today, então hoje, I'm excited to preach within this conference. The Mission Conference. Yeah. Conference. Estou feliz em poder pregar nesta conferência. We have heard some great messages on that we should go. Nós já ouvimos coisas incríveis aqui sobre como nós devemos ir. And bring the gospel to the ends of the earth. Ir e levar o evangelho até os confins da terra. And today I want to talk about how to go. E hoje eu quero falar especificamente sobre como ir. The power to go. Ou seja, o poder para ir. How many of you know the Great Commission? Quem aqui conhece o que é a grande comissão? Matthew's Gospel. O Evangelho de Mateus says, go into all the world. Diz, ide por todo mundo. Make disciples. Fazei discípulos of all nations. De todas as nações. Baptizing them. Batizando-os.
and teaching them to obey all that I've commanded. e ensinando todas as coisas que eu vos ensinei. Matthew's gospel tells us to go, Então o Evangelho de Mateus nos diz para ir. but I want to suggest that Luke's gospel Mas o que eu quero ensinar é que o Evangelho segundo Lucas teaches us how to go. nos ensina como ir. And so today we're going to look at the Great Commission from the Gospel of Luke. Ou seja, hoje a gente vai aprender sobre a grande comissão debaixo do Evangelho de Lucas. It's a little different. Tem uma pequena diferença. So my brother is going to read it for us now in Luke chapter 24. O meu irmão vai ler aqui em Lucas capítulo 24. Verses 46 through 49. E nós vamos ler Lucas 24, versículos 46 até 49. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejas revestidos de poder. Isn't this interesting? Não é interessante? That the greatest mission and movement that ever happened Que a maior missão e o maior movimento que já aconteceu begins with this very strange command. começa com uma ordem bem estranha, It says, stop, que diz: parem, wait, esperem, don't go não vão ainda, until you're clothed with the power of the Holy Spirit. até que vocês estejam revestidos com o poder do Espírito Santo. What is Jesus pointing to? Para que Jesus está apontando? Pentecost, Pentecostes, the power of the Holy Spirit poured out. o poder do Espírito Santo derramado. The Holy Spirit is our power source to go. Veja, o Espírito Santo é a fonte do nosso poder para ir. To go without the power of the Holy Spirit E ir sem o poder do Espírito Santo is like trying to drive a car without fuel, é a mesma coisa que você tentar dirigir o seu carro sem nenhuma gasolina, trying to drive a boat with no fuel. ou dirigir a sua rabeta sem gasolina. You won't get very far. Você não vai muito longe. There is no movement of God Não há nenhum movimento que venha de Deus without the power of the Holy que Spirit. não tenha o poder do Espírito Santo. Here's my hope for this morning, E aqui está a minha esperança para essa manhã, that every single one of us que cada um de nós would experience possa experimentar a fresh infilling of the Holy Spirit. derramar e preencher renovado do Espírito Santo. The power of the Holy Spirit to go. O poder do Espírito Santo para nos enviar. So are you ready? Você está pronto? All right, let's go. Então vamos. To teach on this, Para a gente aprender sobre isso, I'd like to teach from Acts chapter 1, eu gostaria de ensinar sobre Atos capítulo 1. verses 1 to 8. E nós vamos ler do versículo 1 até o 8. If you have a Bible, you may want to look at that, or a handheld device. Então, gostaria que você abrisse sua Bíblia ou ligasse o seu celular nesse texto. And we're going to learn three things E nós vamos about aprender the três power to coisas go. sobre o poder de ir. The first one is A primeira coisa, the Holy Spirit is the gift that empowers. o Espírito Santo é o dom que nos dá esse poder. Look at Acts 1, verse 1. Veja Atos 1, versículo 1. It says, in my former book, Theophilus, E ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, I wrote all that Jesus began to do and teach. relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Stop there. Pare aí. How many of you know that the book of Acts is part of a two-part book? Quantos de vocês aqui sabem que o livro de Atos é a segunda parte de um livro maior? Book 1 is the Gospel of Luke, A primeira parte, ou o primeiro livro, é o Evangelho segundo Lucas. and it teaches us all that Jesus began to do and teach. E ensina a gente tudo aquilo que Jesus fazia e nos ensinava a fazer. And part 2
E na is the book parte of Acts. 2, que é o livro de Atos, And it teaches all that Jesus continued to do ensina tudo aquilo que Jesus continuou a fazer through the power of the Holy Spirit pelo poder do Espírito Santo through his disciples. através dos seus discípulos. Acts are the works of the Holy Spirit O livro de Atos fala sobre as ações do Espírito Santo through his people. através do povo de Deus. Verse 2. Versículo 2. Until the day he was taken up to heaven, Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles. Depois de haver dado o mandamento do Espírito Santo aos apóstolos He had chosen. que ele escolhera. Now, this is a very important theological point. Veja bem, o que eu vou falar agora é uma questão teológica muito importante. Jesus taught the apostles through the power of the Holy Spirit. Jesus ensinou os apóstolos pelo poder do Espírito Santo. This is important theologically. Teologicamente isso é importante. You are Presbyterians. Nós somos presbiterianos. You like theology, right? Nós amamos teologia, não é verdade? Are you ready to do some theology? Vamos estudar um pouco de teologia? Okay. Então bora. How did Jesus do what Jesus did? Como que Jesus podia fazer as coisas que ele fazia? Jesus did his miracles and all of his teachings because he was God, right? Jesus podia fazer todos os milagres que ele fazia e os ensinamentos só porque ele era Deus, é verdade? No. Não. I would suggest Quero te dizer que that this is kind of like a light switch theology. esse tipo de teologia é como se fosse uma teologia do interruptor, sabe? Some think that when Jesus did miracles, healing, teaching, all of that, E parece que quando Jesus fazia milagres e coisas sobrenaturais, it was because he was God. é porque ele estava no interruptor ligado para Deus. And then when he slept and ate and drank, E aí quando ele fazia coisas como dormir, comer, he did that because he was human. era como se o interruptor estivesse no lado humano. So when he did miracles, he was God. Então, quando operava milagres, And when he Deus. was human, he slept. Mas and coisas ate. simples como dormir e comer era humano. But that's not what the scripture teaches. Mas não é isso que a Escritura ensina a gente. When Jesus came to earth, Quando Jesus veio até essa terra, Philippians chapter 2 a carta aos Filipenses no capítulo 2, teaches us that Jesus emptied himself ensina que Jesus se esvaziou de si mesmo of his divine power, e de todo o poder majestoso que ele tinha, of his divine resources, dos recursos divinos que ele tinha, and became a human being e se just esvaziando like se you and me. tornou um ser humano de carne como eu e tu. Now he was different Mas sim, ele era diferente. in that he had no original sin Ele não tinha o pecado original em si and he had no real sin. e não havia nenhum pecado nele. He was perfect. Ele era perfeito. Any of you perfect? Alguém de vocês é perfeito? So we're different. Nós somos diferentes, sim, But Jesus on earth mas Jesus aqui nessa terra played by the same game rules vivia sobre as mesmas regras that you and I do. que eu e você vivemos. So how did Jesus do what Jesus did? Então como é que ele fazia os milagres dele? We find the answer in Acts chapter 10 verse 38. A gente vai achar a resposta em Atos 10, versículo 38. Said God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. E diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, And he went around doing good and healing all those who were under the power of the devil. o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, Because God was with him. porque Deus era com ele. How did Jesus do what Jesus did? Como que Jesus fazia as coisas que ele fazia então? By the power of the Holy Spirit. Pelo poder do Espírito Santo. Now here's the good news. E veja qual é a boa notícia aqui. This is where it gets really cool. É aqui que o negócio fica interessante. Are you ready? Tá pronto? Look at what it says in verse 3 and 4. Olha o que ele diz no versículo 3 e 4. You just read that? Yes, sir. A estes também, depois de terem...
chapter 1, right? Yeah, 1, 3, and 4. É o capítulo 1 de volta, tá, gente? A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Did you catch it? Você percebeu? Jesus said, don't leave Jerusalem. Jesus fala: não saia de Jerusalém ainda. Wait for the gift. Espere pela promessa. What is this gift? Que promessa, que dom é esse? The gift of the Holy Spirit. A promessa do Espírito Santo. Now check this out. Mas veja bem, We can do what Jesus did nós podemos fazer as coisas que Jesus fazia, because we have access porque nós temos acesso to the same Holy Spirit ao mesmo Espírito Santo that enabled Jesus to do what Jesus did. que capacitava Jesus a fazer as coisas que ele fazia. We get to carry on the work of Jesus Nós podemos então continuar o trabalho de Jesus by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Amen? Amém? Amen. So, the Holy Spirit is the gift that empowers us to go. Então veja, o Espírito Santo é o dom, essa promessa que nos dá poder para ir. The second thing that we learn A segunda coisa que a gente aprende aqui is that we must be baptized or filled with the Holy Spirit. é que nós devemos ser batizados, isto é, enchidos e preenchidos pelo Espírito Santo. Look what it says in verse 5. Veja o que diz aqui no versículo 5. John baptized with water, Porque João, na verdade, batizou com água, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. This word baptism, baptizo, Essa palavra batismo no grego baptizo means to be immersed, significa estar imergido, to be saturated, estar preenchido até transbordar, to be flooded. totalmente alagado. Like when someone is baptized in water, Como, por exemplo, as pessoas batizam nas águas they come out wet. e aí elas voltam molhadas, sabe? The mystery of spirit baptism O mistério do batismo espiritual is when we open our life to Jesus, acontece quando nós abrimos nossa vida para Jesus, the Holy Spirit comes to dwell within us. e a partir daquele momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo mora em nosso coração. So what does it look like when we're filled with the Spirit? E o que acontece com a gente quando nós somos cheios do Espírito Santo? I think a great analogy is that of a sponge. Eu gosto da analogia de uma esponja, aquela que a gente usa para limpar a louça. A sponge can be dry, Ela pode estar sequinha, or if it's filled with water, it gets heavy. mas se a gente enche ela com água, ela fica mais pesadinha. And when you wring it out, water pours out of it. E se você espreme aquela esponja, a água cai dela. In the same way, if we are filled with the Holy Spirit, E da mesma maneira, se nós estamos cheios do Espírito Santo, it's like that sponge. nós somos que nem essa esponja. And Jesus flows out of us. E Jesus transborda de nós. We are filled with the fruits of the Spirit. Porque nós estamos então cheios do fruto do Espírito Santo. Love and Amor, joy and alegria peace e and paz, patience, longanimidade kindness. e bondade. Are you filled with the Holy Spirit? Você está cheio do Espírito Santo? And when we're filled with the Holy Spirit, God releases spiritual gifts. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, Deus derrama sobre nós os dons do Espírito Santo. Preaching and teaching and healing, Ensinar e pregar e curar, evangelism, evangelizar and helps. e ajudar as pessoas. We are filled with the Holy Spirit to do the works of Jesus. Veja, nós devemos ser cheios do Espírito Santo para poder fazer as obras do Espírito Santo. This is what happened to the disciples. Isso que aconteceu com os discípulos. For after Jesus gave this command, Porque depois que Jesus deu essa ordem, they prayed for 10 days. eles passaram 10 dias orando. And then they heard this sound like a rushing wind.
E depois eles ouviram esse som como de um vento soprando. In Hebrew, the word for spirit Em hebraico, a palavra para espírito is ruach, é ruach, the breath of God como se fosse o respirar de Deus. that spoke the world into being. O mesmo respirar que falou e trouxe o mundo à existência. He filled them with his life Esse respirar preencheu e encheu a vida dos and his discípulos presence. e a sua presença. And then they had tongues of fire on their heads, E a gente sabe então que línguas de fogo desceram sobre a cabeça deles. which represents the power and purity and passion Aquilo of que God. representa o poder e a pureza e a paixão do Espírito Santo de Deus. And they were literally filled with fire. E aí então nós estamos então cheios do fogo do Espírito Santo. And they couldn't help but go out E aí então eles não puderam fazer qualquer coisa senão ir and tell everyone the good news. e dizer a todos as boas novas. After Pentecost, Então depois do Pentecostes, God changed these fearful, anxious people in an upper room Deus mudou essas pessoas temerosas, amedrontadas que estavam lá escondidas to be this mighty force that turned the world upside down. e transformaram nesse poderoso movimento de pessoas que mudou o mundo de cabeça para baixo. Thousands came to faith, Milhares vieram até a fé em Cristo. and the gospel spread. E o evangelho se espalhou pelo mundo. And we see over 40 times in the book of Acts, Veja, nós vemos mais de 40 vezes aqui no livro de Atos, word and power, word and power, juntos, palavra e poder, palavra e poder, word and spirit, palavra e espírito, proclamation of the gospel proclamação da palavra do evangelho and demonstration of the gospel. e a demonstração real do evangelho. Signs and wonders and miracles. Sinais e maravilhas e milagres. Now, we're not to expect that today, right? Mas essas coisas não são para hoje, não é verdade? That was just for Bible times, right? Essas coisas sobrenaturais é só para os tempos da Bíblia, né? Are you kidding me? Tá brincando, né? No way. Claro que não. Why would Jesus give us a book of exceptions? Por que Jesus nos daria um livro cheio de exceções? The Bible is alight and alive with the power of the Holy Spirit. A Bíblia está viva e ela é luz e poder do Espírito Santo para nós. From Genesis to Revelation, De Gênesis até Apocalipse, we see signs and wonders and miracles. nós vemos sinais e maravilhas e milagres acontecendo. We see lives transformed. Nós vemos vidas sendo transformadas. We see people changed. Nós vemos pessoas mudadas. And we see dreams and visions Nós vemos pessoas tendo sonhos e and visões prophecies. e profecias acontecendo. When did God ever say that's done? Quando foi que Deus falou, isso acabou? God has given us a book of examples Esse livro de Atos é um livro, na verdade, de exemplos. that we are to believe today. Exemplos de que a gente precisa acreditar que isso é para hoje. The same Holy Spirit O mesmo Espírito Santo that enabled Jesus to do what Jesus que did levou Jesus a fazer as coisas que ele fazia is available to us today. é o Espírito que está em nós hoje. Amen? Amém? Now I want you to hear me. Quero que você ouça algo. Just because you have the Holy Spirit Não é simplesmente porque você tem o Espírito dentro de você. doesn't mean that you are filled with Isso the não Holy significa que Spirit. você está cheio ou cheia do Espírito Santo. When we invite Christ into our lives, Quando nós recebemos Cristo em nossa vida, we are given the Holy Spirit as a deposit, nós recebemos o Espírito Santo como uma garantia, like a seed como uma semente that can grow and flourish, que pode crescer e florescer, or like a sponge can grow dry ou como aquela semente que também pode secar, and weary and Como a- tired and empty. como aquela esponja que pode secar e ficar vazia. Now, I grew up in a church, Eu cresci numa igreja, in a very nice Reformed church, uma igreja muito boa, uma igreja reformada. a Presbyterian church, Inclusive era presbiteriana. and we had good people. Nós éramos pessoas boas. We had good programs. Nós tínhamos ministérios bons. We had a very nice building. O templo da nossa igreja era muito lindo. The choir sang on tune. O coral cantava
no tom, But there was something missing. mas ainda tinha alguma coisa faltando. We had no expectation Não for havia- God to show up in power. Não havia nenhum tipo de espera ou anseio de que o Espírito Santo viria e agiria em nós. We had no expectation for signs and wonders. Não havia nenhum tipo de anseio sobre sinais e maravilhas. And that what we see in Scripture would happen today. E que as coisas que acontecem aqui nas Escrituras viriam a acontecer na nossa igreja hoje. We never laid hands on anyone. Nós não colocávamos as nossas mãos para orar pelas pessoas. And we really never saw anyone healed or saved or delivered or set free. E nós realmente nunca vimos ninguém sendo curado ou salvo ou libertado. We were the frozen chosen. Nós éramos os eleitos frios. There was no expectation. Não tinha nenhum tipo de expectativa. And I had this sense that there's something missing. E a gente tinha essa sensação de que algo estava faltando. Everything changed when I went to college. Tudo mudou na minha vida quando eu fui à universidade. And I had some good friends Eu tinha alguns bons amigos lá who were filled with the Spirit. que eram pessoas cheias do Espírito Santo. And they were just different. E eles eram diferentes. Their faces glowed with the presence of God. O rosto, a face deles brilhava com a presença do Espírito Santo. They loved Jesus. E eles amavam Jesus. They loved to talk about Eles Jesus. amavam falar sobre Jesus. I thought they were crazy, E eu achava que eles estavam ficando doidos. but they were beautiful. Mas eram pessoas lindas. And we ended up going on a mission trip together Acabou que a gente foi numa viagem missionária juntos. to Amsterdam, Holland. Fomos para Amsterdã, lá na Holanda. And the first day in Amsterdam, E no primeiro dia lá em Amsterdã, we went to the red light district. nós fomos ao distrito das luzes vermelhas. This was a very dark, broken, sin-stained place. Um lugar tenebroso, cheio de pecado. Prostitution was legal. Ali é um lugar onde a prostituição era legalizada. There were these windows that were lighted, Literalmente haviam vitrines iluminadas and there were women inside e dentro das vitrines mulheres. that you could purchase to do whatever you wanted. E que você poderia contratar e pagar para fazer o que você quisesse com elas. It was heartbreaking. Aquilo quebrou meu coração. Drugs were legal in that town, As drogas, todo tipo de drogas eram legalizadas ali. and the streets were littered with people who were addicted to drugs. E as ruas estavam cheias de pessoas viciadas em droga. Their lives were being sucked out of them by this Vida- demonic drug. Pessoas com vidas sendo sugadas pelo vício das drogas. There were more practicing Satanists than there were Christians in that community. Haviam alguns cristãos naquela comunidade, mas também havia alguns satanistas ali. And the churches were empty. They were museums. Mas as igrejas estão vazias e algumas delas se tornaram museus. And I was overwhelmed by the darkness. E eu estava ali como oprimido por tanta escuridão And I was afraid. e com medo no coração. And our leaders told us, E os nossos líderes naquela viagem nos falaram: we're going to go out and minister to them, nós vamos sair às ruas e ministrar a eles. but we can't even think about it Mas a gente não pode nem pensar em sair until we are filled with the Holy Spirit. até que nós estejamos cheios do Espírito Santo. And so for 3 weeks, we prayed and fasted. Então, por 3 semanas, a única coisa que nós fizemos foi orar e jejuar. We worshiped the Lord for hours. Nós adorávamos o Senhor por horas. We learned to do spiritual warfare. Nós aprendemos coisas sobre a batalha espiritual. The leaders laid hands on us Os líderes então impunham as mãos sobre nós, so we could be filled with the Spirit. para que nós pudéssemos estar cheios do Espírito Santo. And we began to see the gifts of the Spirit released. E nós podemos ver na prática os dons do Espírito Santo sendo liberados sobre nós. And God began to move in this little team of E missionaries. Deus começou a se mover nesse pequeno grupo de missionários. And then we were excited to go. E aí a gente estava feliz e empolgado para ir. We learned a drama that we did on the streets. E a gente aprendeu a fazer uma peça para apresentar nas ruas. In one of the first days, we put down our tarp. E a gente colocou uma lona no chão. And there was a man that sat on the tarp. E havia ali nessa lona um homem que sentou.
And we asked him, "What are you doing?" E a gente foi lá e perguntou: o que o senhor está fazendo? We found out he was a Satanist. A gente descobriu que ele era satanista. And he said, "I'm praying against you and your team." Ele falou pra gente: eu estou orando contra você e o time de vocês. And then we said, "Can we pray for you?" A gente olhou para ele e falou: a gente pode orar por ti? And he said, "Okay." Ele falou: ok. And we began to pray for him, Então a gente começou a orar por ele. and he manifested a demon. Então o demônio se manifestou nele. He began to speak in a voice that was not his own, A voz dele mudou and he began to shake. e ele começou a se tremer todo. And so we gathered around him, Então todo mundo se reuniu ao redor dele and we bound the evil one, e a gente repreendeu o inimigo. and we prayed that he would be freed, E oramos para que o Senhor libertasse ele. and the demon left, Então o demônio saiu. and he sat in his right mind. E aí ele estava sentado de volta à sua mente. And we heard his very sad story. E nós pudemos ouvir a sua história tão triste. He was broken and he was hurting. Uma pessoa profundamente quebrada e em dor por dentro. And we said, "We know a healer, E a gente falou para ele: nós conhecemos um médico. and his name is Jesus, O nome desse médico é Jesus. and he can set you free. Ele pode te libertar. Would you like to know Jesus?" Mas você quer conhecer Jesus? And he said, "Okay." Ele falou: tá bom. And we prayed and he received Christ. Então nós oramos para que ele recebesse a Cristo. And his life began to change. E a partir dali a vida dele começou a mudar. And he began to travel with us E ele passou a viajar com a gente and share what Jesus had done in his life. e compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus fez por ele. Amen. Amém? We saw drug addicts Nós vimos pessoas viciadas em drogas. who were in bondage to drugs, Pessoas debaixo da escravidão das drogas. accept Jesus as their Savior. E essas pessoas aceitando Jesus como seu Salvador. And we took them to a rehabilitation place called Victory Outreach. E nós levamos essas pessoas a um lugar chamado Alcance da Vitória. And they learned to pray E elas aprenderam a orar. and to be filled with the Spirit E elas também estarem cheias do Espírito Santo. and to do spiritual warfare. E agir na batalha espiritual. And many of them were set free E muitos foram by the libertos. power of the Holy Spirit. Libertos pelo poder do Espírito Santo. And on that trip we saw people healed physically and emotionally. Nós também vimos naquela viagem pessoas sendo curadas fisicamente e emocionalmente. One time there was a woman who had one leg shorter than the other, Certa vez a gente viu nessa viagem uma mulher que tinha uma perna maior do que a outra. and she had severe scoliosis, E ela tinha uma escoliose severa. and her back was twisted. Então a sua coluna estava toda torta. And we began to pray for her, E enquanto nós orávamos por ela, and her leg came out. a sua perna se endireitou. Even before we stopped praying, Mesmo antes da gente terminar de orar. and we began to pray for her back, Nós oramos pela sua coluna. and we felt the presence of God, Todos sentimos a presença de and we Deus. saw her back begin to straighten, E vimos a sua coluna se endireitar. and she began to jump around E ela começou a pular, like something you saw in the New Testament, como algo que você viu no Novo and Testamento. she began to praise God. E ela começou a louvar a Deus. And I sensed the still small voice of the Holy Spirit. Come again, please. I sensed the Holy Spirit saying to me, E então eu percebi o Espírito Santo falando comigo. "Follow me." Me segue. And I said, "That is what I want to do for the rest of my life. E eu falei no meu coração, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha I want to vida. be filled with the Holy Spirit. Eu quero estar cheio do Espírito Santo. And I want to be used by God Eu quero ser usado por to Deus. see people saved Para ver pessoas sendo and salvas. healed Pessoas sendo and curadas. delivered E and libertas. set free E libertas de tudo. by the power of the Holy Spirit." Libertas pelo poder do Espírito Santo. And over the years, I've seen hundreds E eu vi através desses últimos anos centenas de be pessoas touched by the power of God serem tocadas pelo poder de Deus. and healed E curadas. and saved E and salvas. set E free. libertadas. And that is my passion, E essa é a minha paixão. to see every person Ver filled with todas the as Holy pessoas Spirit cheias do Espírito Santo and used by God. e sendo usadas por Deus. Amen? Amém? Man. Now, you might think Bom, você pode estar pensando that this is just for evangelists and preachers and missionaries. que essa mensagem é apenas para evangelistas, para missionários, para os pregadores, Right? né? Nope.
É não. I want you to look at the last verse for today, Acts chapter 1 and verse 8. Vamos ao último versículo dessa manhã, versículo 8. And I want you to listen to the word that's repeated 3 times. E eu quero que você perceba uma palavra que é repetida 3 vezes. Are you ready? Tá pronto? Here's what it says. You will receive power Mas recebereis poder when the Holy Spirit comes on you, ao descer sobre vós o Espírito Santo. and you will be my witnesses E sereis minhas testemunhas, in Jerusalem and Judea and Samaria and to the ends of the earth. tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Did you notice the word repeated 3 times? Você percebeu uma palavra repetida 3 vezes? You. Você. This word is for you this morning. Essa palavra é para você. It's for you and you and you and you and you Você, and you você, and you você, and you para and você, you. para você. The power of the Holy Spirit is for you. O poder do Espírito Santo é para você. Jesus said, "You will be my witnesses." Porque Jesus falou, você será minha testemunha. What is a witness? O que é ser testemunha? We testify about what Jesus has done for me. Testemunha é contar aquilo que Jesus fez por mim e por ti. And we get to tell the good news to others. E a gente pode contar essas boas notícias às outras pessoas. Now, verse 8 is the outline of the whole book of Acts. Veja, o versículo 8 é como um resumo de todo o do livro de Atos. But it's also a strategy for us today. Mas é também uma estratégia para a gente hoje. Jerusalem was the hometown of the disciples. Jerusalém era a cidade inteira daqueles discípulos. This is our hometown. Então essa, Manaus, é a nossa cidade natal. We get to tell our neighbors and our friends and our family about Jesus. E aqui nós podemos contar às pessoas, aos nossos vizinhos, a nossos amigos, a nossa família sobre Jesus. You don't have to cross the river. Tu não precisa nem atravessar o rio. You can cross the street. É só atravessar a rua. And then he says to Judea. Então ele fala também a Judéia. Judea is the region surrounding Jerusalem. A Judéia é a região ao redor de Jerusalém. And I'm so excited for you Eu estou tão empolgado por ti, because you have this extraordinary regional mission. porque você tem ao redor daqui de Manaus essa região extraordinária. You are reaching this region. Você pode alcançar essa região aqui. And maybe God will send you E talvez Deus esteja enviando você to a people that has never heard the gospel para um yet. povo que ainda não ouviu o Evangelho. Maybe today God is calling you Talvez Deus esteja te chamando hoje to be filled with the Spirit para ser cheio do Espírito Santo and to go out and do what Jesus did. e cumprir o ID e fazer o que Jesus fez. And then there's Samaria. Mas também há Samaria. Those were people who were ethnically and spiritually different. Samaria era um povo étnico diferente de judeus. They were enemies of the Jews. Culturalmente eles eram inclusive inimigos dos judeus. Friends, we get to go to our enemies. Gente, a gente pode ir e pregar aos nossos inimigos. Those that we don't even like. As pessoas que a gente nem gosta delas. And we can tell them about Jesus. Mas a gente tem que falar de Jesus para elas. And they can become our brothers and sisters. E essas pessoas podem se tornar irmão e Isn't irmã that da exciting? gente. Isso não é bom? And maybe God will send us to the ends of the earth. Mas talvez Deus nos envie também para os confins da terra. Maybe to America. Talvez para a América, Estados Unidos. We need it. A gente precisa de missionários lá. Maybe to Europe. Talvez na Europa. Maybe to Asia. Ou na Ásia. Maybe to Africa. Quem sabe na África. And maybe to cross the street. Ou mesmo do outro lado da rua. You will receive power Você receberá poder when the Holy Spirit comes on you. quando o Espírito Santo descer sobre ti. And you will be my witnesses. E você será testemunha dele. So how are we filled with the Holy Spirit? Mas como que nós nos enchemos do Espírito Santo? It's very simple. É bem simples. We surrender Nós nos entregamos and we ask. e a gente pede. You see, our sin separates us from God. Veja, o nosso pecado nos separa de Deus. And it quenches the Holy Spirit within us. And what? Quenches the Holy Spirit. Incomoda, like bothers? Yes. E incomoda o Espírito Santo dentro de nós. But when we repent, Mas quando há arrependimento,
It opens the door for the Holy Spirit to move. Isso abre portas para que nós possamos ser movidos pelo Espírito Santo. We humbly surrender Nós nos submetemos de forma humilde and then we ask. e a gente pede. In Luke 11, Em Lucas capítulo 11, Jesus says it like this. Jesus diz algo assim: Keep on asking peçam and you will e receive. vocês vão receber. Keep on seeking Busquem and you will find. e vocês acharão. Keep on knocking Batam and the door will be open to you. e as portas serão abertas. Even you fathers Vocês pais, who are sinful que são pessoas pecadoras, know how to give good gifts to your children. sabem dar presentes bons aos seus filhos. How much more Imagine então, will the Father give the Holy Spirit o Pai não dará o Espírito Santo to those who ask? àqueles que simplesmente pedirem. The filling of the Holy Spirit Encher-se do Espírito Santo is a prayer away. está simplesmente a uma oração distante da gente. Are you ready to be filled with the Holy Spirit? Você está pronto para ser cheio do Espírito Santo? And are you ready to go and do what Jesus Mas did? você está pronto para cumprir o ID e fazer o que Jesus fez? Let's stand to our feet. Can we do that? Vamos levantar, pode ser? And I want to invite us, E eu quero fazer um convite para ti. if you are able, Se você puder, claro. to kneel in humility. Para você ficar de joelhos nessa oração em humildade. Lord Jesus, we humble ourselves before you. Senhor Jesus, nós nos humilhamos diante de ti. And Jesus, we want all that you have for us. Senhor Jesus, nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. Some of us might be dry Alguns de and nós aqui podemos estar secos e vazios, and maybe even broken today. talvez até mesmo quebrados. Lord, we confess this to you. Mas nós confessamos tudo isso diante de ti. And Lord Jesus, we ask that you would revive us today. Senhor Jesus, nós te pedimos um reavivamento em nós hoje. Lord Jesus, we say we desperately need you. E nós aqui desesperadamente pedimos de ti And we want more of your presence and power at work within us. que nós queremos mais da tua presença e poder trabalhando em nossa vida. And Lord Jesus, we ask because your word tells us to. E nós pedimos porque a tua palavra nos diz para pedir. And why don't we open our hands before the Lord E Senhor, enquanto nós abrimos nossas To raise mãos, our nós pedimos que o Senhor venha sobre nós. and let's ask. E nós pedimos. We ask, Holy Spirit, Te pedimos, Espírito Santo, that you come que o Senhor venha and fill us to e overflowing. nos encha até transbordar. Lord Jesus, saturate us with your presence. Senhor, que possamos estar cheios e alagados e transbordando da tua presença. Fill us with your presence. Encha-nos com a tua presença. Fill us with your power. Encha-nos com o teu poder. Fill us with your passion Encha-nos com a tua paixão. that we can't help but go and follow you. E que não possamos fazer qualquer outra coisa senão seguir a ti. That we can't help but share the good news. E simplesmente compartilhar com todos o Evangelho. Lord, fill us with your spirit Nos encha com teu Espírito, Senhor. and send us to go. E nos envia. And may we glorify your name E que possamos dar todas as glórias ao teu nome. in our backyards, Senhor, seja na nossa casa, to our neighbors, aos nossos vizinhos, to our friends, aos nossos to our amigos, family, à nossa família. throughout this whole region Senhor, através de toda a região amazônica. and to the ends of the earth. Senhor, e até os confins da terra. And we will be careful to give you all the glory E Senhor, nós queremos dar a Ti toda a glória and all the honor e toda a honra, that you deserve. toda a honra que são dignas de We give you Ti. praise, King Jesus. Nós Let's give him louvamos praise. Jesus, Senhor. Let's Louve, honor Senhor. him together. Can we do that? Let's lift up his name. Vamos and praise his glorificar e holy bater name. palmas ao Senhor Jesus. Amen. Amém. Amen. Podemos levantar. Amen.